Durante muito tempo a pergunta era: o que você sabe fazer? Hoje as perguntas mudaram, porque a tecnologia avançou, a inteligência artificial chegou e pela primeira vez muita gente começou a perceber que aquilo que parecia indispensável talvez não fosse. Textos são gerados em segundos, imagens aparecem instantaneamente, respostas chegam prontas e no meio de tanta velocidade uma nova angústia começou a surgir. O que ainda faz alguém ser escolhido? Competência já não é diferencial. Talvez por isso a sensação de invisibilidade tenha aumentado tanto. As pessoas estudam, se preparam, fazem cursos, mas continuam sendo facilmente substituídas. E existem pessoas que passam pela vida como um ponto final, encerram, repetem, desaparecem. Outras vivem como reticências, sempre esperando o momento certo, a validação certa, a coragem certa. Mas existem aquelas que aprendem a ocupar o próprio espaço como uma vírgula. Então elas não interrompem a história, mas mudam completamente o sentido dela. Presença é isso, mudar percepção. Talvez a inteligência artificial substitua muita coisa, mas ainda existe algo profundamente humano que nenhuma máquina consegue copiar: a capacidade de gerar conexão, confiança, visão e significado. E quem entender isso primeiro garante mais chances para o futuro. Hoje, o papo é sobre o que realmente torna alguém insubstituível. Por isso, sejam muito bem-vindos ao Vírgula, Karen e Alexandre Formaggio. Obrigado. Muito obrigada, que bela apresentação. Uau, ela já trouxe todo o contexto. Que sobrou pra gente depois disso. Que pessoa maravilhosa. Acabou o podcast. Obrigado, que honra. E é interessante porque o que você trouxe, isso daqui que tá acontecendo agora é um reflexo da sua introdução. É? Exatamente. Por quê? Me fala. Já vamos começar assim. Existe coisa mais importante, mais forte hoje do que você tá num palco ou no podcast onde você não tem como colar? Maravilhoso, adorei. Já podemos encerrar aqui? Claro que não, vamos começar falando sobre isso. Vocês sabem que a gente teve aqui, Karen e Alexandre. Eu posso falar K e Ale? Por favor. Porque é assim que vocês se apresentam. Sim, por favor. Então, a gente teve um episódio aqui com o Gui Zanoni sobre inteligência artificial e eu falei isso pra ele. Eu falei, Gui, numa época em que a gente tá com tanto conteúdo feito por inteligência artificial, quanto mais papo de verdade a gente bater, melhor. Então, podcast é uma coisa que vale investir, viu? Fica aí a dica se já não tá no radar de vocês. E é uma coisa que a gente sempre fala exatamente. Nós trabalhamos muito com o que a internet chama de especialistas, que são as pessoas à frente que vão fazer as lives e tudo mais. E sim, um monte de gente usa chat para poder fazer conteúdo, para poder escrever, mas na hora que abrir a live, é você com você mesmo. Com você, verdade. É você, a sua voz, a sua postura, e você passa ou não confiança para a pessoa em questão de segundos. Uhum. Então, é muito sobre isso que a gente fala e muito sobre isso dessa discussão da inteligência artificial. No fim, só quem realmente é de verdade e quem realmente tem a capacidade, não algo que foi apenas fumaça, né, que foi apenas o fake, é o que realmente vai se sobressair e é o que mais vai gerar conexão com as pessoas. Então, isso daqui é muito gostoso porque mostra que você realmente sabe. Isso. Né? Não existe uma camada por trás de tô aqui super ensaiada, com um roteiro extremamente pronto ou decorado. É você realmente mostrando que você é capaz e que você tem algo para poder expressar para as pessoas. E, paradoxalmente, hoje nós estávamos assistindo um vídeo do G4 de 45 minutos do Alfredo dando uma mentoria. Se você olhar hoje, os vídeos longos estão chamando mais atenção do que os vídeos curtos. Porque o vídeo curto, você pode improvisar rápido, fazer um negocinho ali. Só que você sustentar uma palestra de 1h30, um podcast de 1 hora... Um raciocínio de uma mentoria que a pessoa tá te perguntando ali, isso é para poucos. Exato. E tem uma barreira de entrada muito maior. Até fazer livro, que antes era um diferencial, hoje você pede pro Cloud, ele faz. Só que você tá em cima de um palco fazendo isso daqui, é onde você vai ter que improvisar e trazer todo o seu repertório intelectual o tempo inteiro para gerar conexão, como você disse muito bem, e acima de tudo, gerar confiança com as pessoas.
Porque Sim. mesmo a internet, as redes sociais, etc., as pessoas estão ficando cada vez mais desconfiadas. Aconteceu com você recentemente de você ver um vídeo e você ficar em dúvida se era IA ou não? Claro que já, gente. Várias vezes. Já aconteceu com vocês aí, pessoal? Hoje os bastidores estão cheios. É. Gente, Temos esses plateia. dias eu peguei um Instagram essa semana. Era de uma menina, eu olhei, eu levei pra cara e falei, amor, eu não sei se essa menina existe ou não. Eu estou em dúvida. A gente ficou lá 10 minutos e era IA. Vendendo alguma coisa melhor do que eu, muitas vezes, na internet. E isso tá gerando uma desconfiança no ser humano. Eu não sei o que eu estou comprando, eu não sei de quem eu estou comprando. Então, por isso, essa presença que você trouxe a palavra, inclusive, é o que faz com que as pessoas comecem a gerar confiança, conexão e valer muito mais. Por que você acha que o João Adib do CIMED tá aparecendo toda hora? E tá aumentando o preço das ações, aumentando o preço de valor de mercado da CIMED? Porque é um ser humano. Sim, é uma sim. marca gigantesca. Quem quer comprar, quem quer seguir uma marca de medicamento, gente? Você sabe, Ale, que eu fui no Caio Carneiro, né, pra poder... Eu fiz um curso com ele, na verdade, e voltei lá meses depois pra assistir o episódio do Cariani. E o episódio do Cariani, eu ainda brinquei com a Maiara, né? Eu falei assim, Maiara, esse episódio foi feito pra mim, né? Porque, primeiro, era o Cariani. Sim. Então, por aí, Fernando e eu já gostamos. Segundo, ele falou de comunicação do começo ao fim do episódio. Ele falou sobre a produção de conteúdo do começo ao fim e da importância que ele dá para isso. São 4 horas diárias dedicadas à produção de conteúdo. 4 horas? 4 horas. E eu reclamando de fazer 15 minutos de stories. Pois é. E aí... Sem contar o investimento que ele faz, né? É, sem contar o investimento. Exatamente. Só o videomaker dele, acho que são 140 mil reais. Que essas pessoas aqui do Bastidores não escutem a gente. Foco aqui, gente. Presta atenção. Caramba. Mas é isso. Assistam, é um dos primeiros episódios do ano. Vou assistir. O Cariani, ele é excelente em termos... Ele fala muito de comunicação, né? Fala. E uma das coisas também que a gente fala muito, você é de comunicação também, para defender isso, é que a comunicação é uma habilidade que não tem discussão. Todo mundo precisa aprender a se comunicar. Né? Nós falamos que você pode ter a cura... Espero que o algoritmo não derrube. Não, mas esse não. Pode ter a cura do câncer. Do câncer, Uhum. né? Você pode ter a cura do câncer. Se você não souber comunicar isso para as pessoas, você vai embora com isso só com você. É verdade. Porque ninguém vai parar para ouvir se você não chegar da forma certa, se você não tiver carisma, se você não souber traduzir o que você tem, se você não souber passar o valor daquilo para as pessoas. Que é muito do que acontece dos profissionais que são extremamente qualificados, que têm diplomas e mais diplomas, e quando eles chegam para poder falar na internet, eles chegam no techniquez. Uhum. E aí eles passam despercebidos e ficam frustrados. Mas por quê? Porque não desenvolveu a habilidade da comunicação. Uhum. Então, as pessoas não percebem o valor que ele tem para poder gerar para o mundo, porque é literalmente uma língua diferente. Então, é como se ele realmente estivesse falando grego, ninguém estivesse entendendo, e ele continua ali gritando, tentando ser visto e ouvido, e não vai. E aí, o Cariani, ele sempre fala sobre essa questão da comunicação, Isso. e olha como ele cresceu, como ele consegue trazer uma mensagem de saúde, de cuidado com o corpo, sem ser literal e sem ser chato. Ele Exato. consegue falar com o adolescente, ele consegue falar com o obeso, ele consegue falar com o idoso, Com o empresário com que vai comprar dele. sobre um assunto que é muito importante, que médicos e nutricionistas tentam falar de qualquer jeito, e ele chega e ele é a mensagem. Isso. Isso é o poder da comunicação. E a parte interessante disso é você parar para pensar que as marcas pessoais hoje estão se tornando conglomerados. O Cariani, ele sustenta a parte de suplemento, a parte de treino, a Uhum. parte de empreendedorismo. Você começa a olhar as pessoas, por causa da comunicação delas, elas começam a se tornar marcas grandiosas que daqui a pouco ninguém mais alcança. Você antes disputava com a marca, a Magazine Luiza, a Apple. Hoje você não está disputando só com as empresas ou com os produtos, você está disputando com alguém que fala e que é lembrado em qualquer situação. O Toguro, já que a gente falou da CIMED, o Toguro começou a ficar sócio de diversos projetos, porque ele é relevante o suficiente. Isso.
Olha E a ele diferença traz do uma mundo. forma diferente de fazer comunicação, que é uma tendência que as pessoas já estão começando a querer imitar, mas ainda não Sim. chegaram no ponto dele, né? Então, isso realmente tem chamado a atenção. E isso que você falou, por exemplo, se a gente pegar a Bianca Andrade, né? Uhum. Ela é a cara da marca. O próprio Adib, ele tá Uhum. virando a cara da marca. E assim, várias outras, a do Cris Nubank. Junqueira, a Cris Junqueira, Eu adoro ela. pensamos igual. Porque Maravilhosa. é a cara da marca. É diferente de antigamente, que tinha lá o garoto propaganda. Claro, ainda há espaço para embaixadores, Isso é muito... mas é diferente. Você lembra quem eram os rostos do Itaú? Do Itaú, não. Alguém sabe? Alguém lembra do nome de alguém da família do Itaú? Eu sei que é Setúbal, mas eu nunca vi. Não, Bradesco. não. Agora, nós seguimos e gostamos da dona de um banco. Olha o mundo que a gente tá vivendo. acredito. Dona de um banco, que é o Nubank, por causa principalmente da Cris Da Junqueira. pessoa. Mas é isso que as pessoas não entendem de que esse assunto não é novidade, né? A internet mudou a forma como as pessoas se comportam e se relacionam com as marcas. Isso. Antes a gente se relacionava com marca. É o Uhum. famoso B2B para quem é do mercado, né? Uhum. Empresa com empresa. Então nós tínhamos as marcas, grandes marcas, e aqui era uma relação menos de identidade e mais de confiança, de tradição, uma marca que eu gosto, uma marca que já está no mercado. Agora, com a internet, é pessoa com pessoa. Uhum. Não é pessoa, é tanto que canais institucionais são muito difíceis de serem canais muito grandes. Precisa ter um rosto, porque ninguém está na rede social para poder acompanhar uma marca que é fria, que não tem emoção, que não tem valor, que não tem identidade. Então a gente se relaciona com pessoas. E quem entendeu isso, como uma Cris Junqueira, que se colocou à frente da marca, ela carrega a marca, mas o nome dela carrega o valor do mercado. Se ela sair do Nubank e lançar qualquer outro produto que seja, ela vai ter clientes que vão comprar, porque é a Cris que Isso. confia nela. Isso. Então, ela pode abrir outro banco, ela pode abrir uma empresa de maquiagem, ela pode abrir uma empresa de educação, não importa. O que ela fizer, pela reputação que o nome dela carrega, que é o que a gente chama de personal equity, o nome dela tem tanto valor no mercado que para onde ela for e o que ela fizer, ela vai levar pessoas com ela. Ela pode ser convidada para poder ser sócia de outras empresas, se ela não quiser abrir, que é o que acontece ultimamente. Tem muita gente que se tornam sócios, muitas pessoas que se tornam sócios de outras empresas, de outros negócios, não porque eles são bons gestores ou bons empreendedores, mas porque o nome deles tem um peso que traz cliente, tem uma influência que traz pessoas. O Flávio Augusto e o Caio Carneiro. Exatamente. Né? Até foi engraçado porque esses dias eu vi um vídeo de uma moça zombando disso. Gente, todo dia me liga um sócio diferente do Caio Carneiro. Quantos sócios eles têm? Né? Aí você vai ver os comentários. Sim. Basta você entender a MLS, que daí você vai entender quantos sócios eles têm, né? Mas é bem isso que você falou. Se você pensar na capilaridade possível, né? A partir de um nome forte, aí basta ou escolher um nicho, ou escolher vários nichos, ver o que faz sentido, o que não faz sentido e apostar. Sim. Isso. E a gente acredita muito que esse seja o futuro, até falando em questão de inteligência artificial, inúmeras profissões que já acabaram, outras que ainda vão acabar e outras que vão surgir. A gente não consegue saber hoje o que vai ser o futuro. Uhum. Mas uma coisa que é certa, a pessoa vai continuar sendo o destaque. Quem conseguir se comunicar e quem conseguir se posicionar e quem conseguir mostrar que tem essa profundidade, essa conexão, esse conhecimento. Então, por isso que o nome continua sendo a coisa mais importante que a pessoa tem e que ela carrega. Uhum. Porque, de novo, não importa a mudança que o mundo aqui for acontecer. Quando ela pensa no nome, ela constrói esse legado. É o que vai perpetuar, é o que vai atravessar toda essa mudança, essa transformação tão rápida, tão volátil que a gente está vivendo hoje em dia. Ela vai continuar ali. Inclusive, ela vai ser uma fonte, uma base de segurança para as pessoas. Porque é a única coisa que vai continuar. Já pensou nisso? Uhum. Tá tudo mudando tão rápido. Eu não sei quem que eu vou ser, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei que profissão eu vou ter, mas os formágios continuam ali, sendo consistentes, sempre crescendo. Então, eu confio neles e o que eles falarem, eu vou comprar, eu vou acreditar e eu vou executar, eu vou fazer. E aí entra um ponto que a gente acredita que, ok, a IA não é uma coisa mais discutível. Ela já faz parte, ela vai fazer cada vez mais parte, ela vai ocupar as vagas, etc., vai criar ecossistemas. Só que se eu pegar a sua inteligência e colocar dentro de um programa daqui a pouco, onde eu posso consultar a sua inteligência,
Porque quando a gente usa o chat, o cloud, etc., por mais que eles sejam inteligentes, eles são genéricos. Você não sabe a qualidade do que tem ali. Só que se eu compro a IA, que tem a inteligência do Cariani, que eu sei que existe uma curadoria por trás. Esse é um grande diferencial que a gente enxerga quando a gente começa a pensar em pessoas como marcas nesse próximo nível, que não é mais só comprar o infoproduto da pessoa, o curso, o e-book, mentoria. É você começar a construir coisas que tenham a sua inteligência para as pessoas continuarem mais tempo com você, para as pessoas consumirem mais vezes de você e para elas comprarem segurança. Porque no final, se você parar para pensar, a gente está hoje numa fase de comprar muita segurança. Quando você entra na MLS, que você citou deles, acima de tudo, tem outras mentorias, talvez até melhores, sinceramente. Só que você está comprando o quê? Um nome, um acesso. 3 nomes, inclusive. Eles se juntaram, Acesso, se você parar para pensar... Excelente palavra, acesso. Eu volto naquele podcast que nós estávamos assistindo do Alfredo Soares. Ele pegou o celular, estava dando uma mentoria, ele pegou o celular, colocou assim na tela, Ney Pai do Neymar. Oi, tô te colocando em contato com os fulanos, tal. Pegou outro, ligou para um outro multibilionário. Você tá comprando acesso. O Joel faz muito isso na frente de todo mundo. Vem pro meu time da MLS, que vou te colocar em contato com as pessoas. E aí, essas pessoas se tornaram conglomerados. Eu sei lá o que é MLS, eu nem sei o que significa MLS, a sigla em si. Antes de seguir com essa conversa, deixa eu falar do look de hoje. Escolhi esse macacão bordô da Nova Ideia, numa malha mais leve, fluida, daquelas peças que têm presença sem perder o conforto. E isso conversa muito bem com o episódio de hoje, porque existe uma diferença muito grande entre tentar chamar atenção e sustentar a presença de verdade. E quem me acompanha já sabe, tudo comunica. A cor comunica, o caimento comunica, a forma como a gente se apresenta ao mundo também. A Nova Ideia tem 4 lojas em Curitiba e região, além do site com entrega para todo o Brasil. E usando o cupom Virginia10, você garante desconto em peças cheias de personalidade. Porque aqui você já sabe, é sempre vírgula por vírgula. Mentory League Society. Nossa. É aquele... Tá. Mas esse é o ponto. Você não significa? Você não entraria sem saber a sigla, inclusive? Total. Eu entraria. Nós compramos as pessoas... É verdade, né? Eu entraria sem saber o nome, o que significa. Pra mim ia ser indiferente. Porque no final... Você está comprando a inteligência, o contato do Flávio Augusto. Você está comprando do Joel J, do Caio Carneiro. Então deixa eu entender o seu raciocínio. Você me provocou aqui, a inteligência artificial, ela é limitada porque ela é genérica. E se a gente colocasse a mentalidade, a inteligência do Cariani dentro de uma inteligência? Então, na verdade, o que você está dizendo... Não é sobre um dia criarmos uma tecnologia que vai ser possível isso, mas sim de comprar esses acessos e por isso sim é mais forte o nome, cada vez mais Exato. É você pensar em você como uma empresa. Por quê? Você já deve ter visto, por exemplo, tem aquela Thay... Dantas. Tem também, mas é a Thay que é de treino, Thay... Não lembro o nome. Geralmente você não compra o curso de alguém, de treino de alguém? Tem aquela do Rio de Janeiro, super conhecida. De treino, você diz? A Netflix. Netflix. Você não tá com exercício, tem no YouTube de graça. É verdade. Só que você compra a plataforma de quem? Da Nath. Que eu não sei o sobrenome dela, desculpa, Netflix. E eu sigo a Nath, eu não sei também o sobrenome. Eu conheço como Netflix. Mas a parte boa é todo mundo sabe quem é. O nome dela foi feito, o branding tá bom. Agora Netflix. eu não vou conseguir terminar o podcast que eu vou ficar pensando qual o sobrenome da Nath. Mas enfim, produção. Eu tô sem celular. Só que, o que acontece? Você compra uma série de você compra um curso dela. Só que imagina que ela evolui, que ela tem acesso ao cloud, chat, ela começa a construir a própria plataforma dela, que você clica lá, você tá na academia, e você baixa, faz download, que hoje é perna, e você só tem esses aparelhos. Imagina o quanto o nome dela vai ficando cada vez mais caro, porque ela tá virando uma empresa. Sim. Então, de repente, você tem uma série de conhecimentos, não mais só no cloud. Você está comprando como se fosse a segurança do nome de outra pessoa. Então, você, de repente, tem o Adib já, ele vai criar, você é empresário, você não tem dinheiro para estar comigo ainda numa mentoria. Só que eu criei a minha IA de decisão de negócio. Tudo que eu já criei está aqui dentro, etc. R$1.000 por mês.
Que já está acontecendo. Já tem. Tá. Mas deixa então eu provocar vocês um por pouquinho favor. também. Vocês me provocaram, eu vou provocar vocês Gosto. Virou também. pessoal. Daqui a pouco a gente provoca a galera que tá assistindo. Eu entendo muito assim, ó. A inteligência artificial, mesmo nesse contexto que você está falando, ela vai chegar a um ponto que ela vai ser limitada, né? Porque por mais que ela consiga acessar vários, infinitos bancos de dados, ainda assim é limitado. Tá. A inteligência, a intuição, a criatividade, a imaginação humana não é limitada. Então, as coisas mais excepcionais que aconteceram na humanidade, de invenções, etc., vieram de algum momento em que eu imaginei algo. Eu não, né? Quem dera se eu tivesse feito isso. Você tá imaginando Mas muita coisa. alguém, né? Alguém lá, Santos Dumont, imaginou que era possível, mineiro, hein? Que era possível voar. Então, nesse momento em que a imaginação vai e cria, isso a inteligência artificial ainda não faz. Com certeza. Então, dentro desse contexto, por mais que isso que você está falando possa ser uma tendência de negócio, Claro. ainda assim não vai superar o contato humano, ainda assim não vai superar. Sim. E não é sobre isso também, né? Sim. Superar, acredito, ainda é incerto, né? Mas Não sei o que vai acontecer a daqui a gente 30 não sabe o que anos. vai acontecer. Mas, de acordo com estudos e muitos neurocientistas e pessoas especialistas em realmente laboratórios e tudo mais, a parte da inteligência e da criatividade é algo que a inteligência artificial ainda não conseguiu replicar, ainda que eles estejam afincos ali estudando para poder entender como funciona, ainda é um mistério. Porém, vamos pensar assim é que são dois aspectos, né? Não vai substituir, a conexão vai ficar cada vez mais próxima, porque o nosso cérebro, por mais que a gente ache que na internet nós estamos conectados, é uma conexão falsa. Né? Ela não é real, então a gente fica com uma sensação falsa de que estamos conectados, ao mesmo tempo que o humano sente a necessidade de uma conexão real. É por isso que a gente vê um movimento de pessoas voltando para a sociedade mesmo, voltando para presencial, preferindo eventos, buscando essas conexões, porque o índice de depressão no mundo todo caiu não, aumentou, por causa disso, né? Então a internet chegou, tá todo mundo vivendo um mundo paralelo, uma realidade paralela, realmente se distanciando da vida real. E quando cai por si, socorro, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu preciso me assentar na realidade. Então, não vai substituir a conexão humana, pelo contrário. A tendência é que fique mais forte, que o ser humano busque por experiências que gerem conexão, que gerem bem-estar e saúde mental, como a gente está fazendo aqui, essa troca. Agora, falando em termos de negócio, se nós pensarmos em modelos mentais, isso é o que é mais valorizado, que vai ser cada vez mais valorizado. Imagina se, quando o Steve Jobs ainda estivesse vivo, ele tivesse feito um download da forma de pensar dele e aquilo permanecesse na Apple depois que ele tivesse morrido. A Apple não teria a forma de pensar. A Apple não teria perdido velocidade, ousadia, criatividade, porque aquilo era dele. Então, quando o Steve Jobs morreu, a Apple perdeu parte da criatividade, da ousadia, da velocidade, tanto que o próprio iPhone, ele ficou menos diferente, né, em cada atualização. Já existem pessoas fazendo isso, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma CEO atual da Chanel, que ela está nesse processo de fazer o download dela, da inteligência dela, para quando ela se partir foi ótimo, quando ela partir, a inteligência, o modelo mental dela vai permanecer na empresa para garantir que o negócio continue seguindo aquilo que ela construiu. Então, olha que coisa rica quando a gente pensa. Imagina você ter um modelo mental de um Steve Jobs, um modelo mental do Adib, um modelo mental de pessoas que você admira, que você possa acessar. Então, isso realmente, a inteligência artificial, ela não se limita nesse aspecto, entende? Ela consegue realmente fazer o que a gente fala que é potencializar o ser humano. Porque para mim a inteligência artificial, o uso certo dela é para potencializar o ser humano. E aí é uma provocação para a audiência. A gente sempre fala, não tem mais espaço para quem é medíocre. Não tem espaço, não tem. Ou você se trabalha e se melhora como ser humano, como profissional, ou você vai ficar para trás. Como já diria o meu pai, ser bom, você não faz mais que a sua obrigação. Boa. E aí, se você parar pra gente voltar pra realidade, digamos assim, quando a gente começa a pensar nisso da inteligência artificial, eu acredito que isso é uma forma de pessoas comuns começarem a se tornar mais relevantes para as outras pessoas. De certa forma, mostrar que elas têm mais inteligência. Por quê? Quando a gente pensa em
conhecimento, hoje a gente tem acesso a muita coisa. Sabe, aquela coisa do início da pandemia, que todo mundo vendia um infoproduto, produto digital, com você vai descobrir como cobrar mais, como fazer. Hoje, se você olhar a informação, ela tá no ChatGPT, tá no Cloud, tá no YouTube. Essa semana eu vi um vídeo de 6 horas da pessoa que construiu a marca de um americano chamado Alex Hormozi. 6 horas, um baita de um curso de marca pessoal gratuito no YouTube. Uau. 6 horas, tá em inglês, só que tá lá. Então, muitas vezes quebra até vou te cobrar R$2.000 por um curso de marca pessoal. Você chega no ChatGPT e fala, precisa aprender inglês. E isso começa a criar toda essa mudança que, ok, o que faz nós aqui sermos únicos? E aí eu quero trazer uma coisa que você citou e você também. A palavra carisma, pra mim, é muito importante. Carisma nada mais é do que você juntar a sensação de amabilidade, de eu tô prestando atenção em você, e principalmente eu tenho conhecimento. É uma junção de duas coisas, de competência com um calor humano. E isso vem o que você provocou da questão é isso que a máquina não tem. Então, quando eu compro para ir num evento, por exemplo, assistir, por exemplo, você ontem à noite, eu estou comprando a sua história, eu estou comprando o seu carisma, eu estou comprando a segurança que você sabe o que você está fazendo. Então, quando a gente assiste um podcast, quando a gente compra alguma coisa, o que a gente está em busca é de um direcionamento de alguém que eu considero. Porque direcionamento hoje não falta. Antigamente faltava. Hoje eu posso ter direcionamento de 10 mil livros na Amazon, 50 mil vídeos no YouTube, do ChatGPT, do Cloud, do Gemini. Só que eu quero o seu. Curadoria seria a palavra ideal, né? Perfeito. Eu quero a curadoria que volto para aquilo que eu falei do eu confio em você. Isso. Então, é isso que hoje as pessoas precisam compreender, que a comunicação é a arma mais eficaz para você conseguir entrar no coração das pessoas, conseguir entrar na casa das pessoas. Porque a Ká falou, não adianta você ter muito conhecimento, você ter muito conhecimento, se eu tenho essa barreira que eu não consigo me conectar com você, que eu não consigo falar com você. E isso a gente vê muita gente reclamando na internet. Poxa, fui professor 20 anos da USP, ninguém quer me ouvir na internet, agora vem um charlatão, vem uma pessoa com menos conhecimento. Só que a gente esquece que o Cariani, se você pegar os primeiros vídeos dele, horrível. Sim. Ítalo Marcilli, horrível. Wendel Carvalho, horrível. Só que eles sentaram, trabalharam dicção, trabalharam expressão, trabalharam histórias. Carisma. O carisma em geral, eu parar para ouvir mesmo que você não seja o melhor. Eu não sei se o Cariani é o melhor no que ele faz, só que na hora que ele abre a boca, você sente o calor humano, que ele me entende, ele me compreende e ele passa confiança. Se ele falar que eu tenho que fazer abdominal de ponta cabeça, eu vou. E esse é o problema, quando você tem pessoas que não são boas, que aprenderam a se comunicar. Mas tem. Mas posso fazer um parênteses, um complemento? Nós somos em 2, tá? Assim, desculpa, gente. Mas é complicado, né? São 2 para falar aqui. Mas é que, ouvindo isso, eu sempre penso olhando pelo lado do ser humano, o quão bonito é quando você para pensar o quanto você precisa evoluir e se trabalhar para conseguir vir aqui, se comunicar e passar sua mensagem. Sim. Porque todos temos medo do julgamento, né? O ser humano tem mais medo de ser criticado, medo de ser rejeitado do que levar um tiro. Algoritmo de novo, te amo. O YouTube tá adorando esse episódio. Amando esse episódio. Mas é verdade, o ser humano, a gente precisa ser aceito. Nós temos muito medo de sermos rejeitados. E estar aqui lidar com a rejeição o tempo inteiro. Sim. Então, pensa que o Cariani, o Wendel Carvalho e todos nós precisamos aprender a lidar com os nossos medos, a lidar com rejeição, a lidar com medo do julgamento, aprender a falar melhor, a se comunicar melhor, a gravar vídeo mesmo que não gostasse, enfim, a fazer tudo o que seja necessário para passar a mensagem. Esse é o lado incrível da comunicação e o que faz com o ser humano evoluir. A gente fala muito sobre a construção de virtudes, né? Então, estar aqui, muita gente olha por um lado negativo de, como ele falou, mas é charlatão, mas é isso e aquilo. Mas não para pensar o tanto que essa pessoa já teve que lidar com ela mesma para conseguir estar aqui. Só o fato de estar aqui, abrir a boca. Então, quando eu olho sempre por esse lado, eu sempre olho pro outro com essa admiração falando,
o que ele fez de certo, né? O que ele está fazendo de diferente? Porque ele pode não ser melhor do que eu tecnicamente, mas em termos de evolução como um ser humano, de desenvolvimento de habilidades, ele está anos-luz à minha frente. E isso é respeitável. Cara, Você se comunica muito bem. Me conta uma coisa, o que você fez pra chegar até aqui? Porque as pessoas olham pra você hoje e vê tudo que você tá construindo. Você tem várias parcerias, você tem seu podcast e provavelmente você deve sofrer julgamentos. Ah, bonita, por isso que ela tá no YouTube. Pra ela é fácil. Exatamente, mas só que o que você fez? Você fez curso de oratório, o que você fez pra estar aqui hoje? Um pouco de tudo. A Karen ouviu uma parte ontem na palestra. Fiquei sabendo. E parabéns pela sua história. Obrigada. Mas oratória foi sim uma das coisas que eu fiz, né? Até uma das histórias que eu contei ontem lá na palestra foi que trabalhando no Grupo RIC, né? Que é o grupo que detém a Record, a Jovem Pan, algumas outras plataformas também. Eu fui convidada para fazer participar de um teste de meninas que iriam fazer o teste para participar do programa que tinha na Record. Na RIC TV, na verdade, aqui de Curitiba. E eu era entrevistada, eu estava no papel de entrevistada, elas perguntavam e tal. E aí, depois, o diretor de jornalismo me perguntou, você quer fazer o teste também? Eu falei, quero. Só que aquele benditinho ali, ó, teleprompter, me derrubou. E ele falou, faça um curso de teatro. Eu não fui fazer o de teatro, mas eu fiz o de oratória, eu coloquei a cara a tapa nas redes sociais todos os dias. Eu falo que o que eu já paguei mico, gente, na rede social, eu não sou o Wendel Carvalho ainda não, eu não sou os Formagens ainda não, mas eu já paguei muito mico e um dia eu vou chegar lá. Então, sim, você trouxe um ponto interessante que é as parcerias que eu tenho feito, né? O próprio podcast, que é uma forma de fomentar isso, de expandir a percepção de autoridade. Todas essas são coisinhas que eu vou fazendo degrau a degrau com a intenção de passar confiança, com a intenção de mostrar que eu posso atender, que pode confiar em mim, pode confiar em mim que eu vou te ajudar. E isso é muito legal. Talvez no online ainda não, mas eu percebo que no presencial eu já tenho essa percepção da conexão, da confiança muito grande. Perfeito, mas é o que a gente fala também, não existe a divisão. É muito louco isso, né? Porque nós dividimos. Parece que é o mundo digital, o mundo online e o mundo offline. A pessoa chega na internet e parece que ela tem um CPF novo. E não, é o contrário. É como você utiliza o digital para potencializar o que você tem aqui no presencial. Isso é a construção da reputação. Nós sempre falamos, a autoridade não se cria, se expressa. Por causa disso, você tem uma reputação aqui, quando você chega na internet, é para você expressar isso para as pessoas, para que elas te percebam, porque a autoridade não é sobre você. É sobre a percepção que os outros têm, a leitura que os outros fazem sobre você. Então, são vários pontos cumulativos que vão colaborando para isso. Não adianta chegar na internet falando, olha o tanto de diploma que eu tenho, se você não tiver seus resultados, não tiver os clientes, não tiver as parcerias. Tudo isso conta. Nós falamos de 7 sinais de autoridade. São sinais... Status é um deles, as conexões são outros deles. Então, tem, por exemplo, ativos. Você tem um curso, você tem uma mentoria, você tem um livro... Você ter um podcast, são ativos que que contribuem para aumentar o seu valor de mercado. E aí, quando você percebe esse ciclo do online com offline, eles se fortalecem. Né? Você não é uma pessoa em um lugar e uma pessoa em outro. Pelo contrário, as pessoas acontecem aquilo que você comentou, de chegar alguém na academia e falar, eu demorei para saber que você era você mesmo, porque, nossa, ela tá na minha frente. É como se fosse até uma celebridade. Então, você gerou um valor tão grande para a pessoa num mundo que parecia distante, e quando chega no presencial, aquilo foi a cereja do bolo, aquilo só potencializou uma possível conexão que ela já podia ter com você. E aí é o que as pessoas não pensam, porque só facilita. Eu tenho certeza absoluta que é muito mais fácil hoje de você conseguir novas parcerias pela reputação que você já tem. Isso é legal. Deixa eu te provocar, então. Foi, pessoal, eu não sei o que aconteceu. Você acha que eu não vou aproveitar, gente? Esses dois aqui, ó, vai assistir lá no Instagram o que eles fazem. Eles dão aula lá, então eu quero sair, eu quero aproveitar. Claro, aproveite. Inclusive, antes de eu fazer minha pergunta, deixa eu falar que a gente tá totalmente fora do roteiro, né? Totalmente. A pergunta... Aqui, ó.
Desculpa, a gente tem uma certa mania de fazer isso. Tô adorando. Eu falei assim, não, calma, deixa eu aprender aqui. Eu tô aqui para aprender. Você me fez uma pergunta, como foi que eu aumentei a minha comunicação, melhorei a minha comunicação e tal. Como foi que vocês perceberam isso em mim? Que interessante. Primeiro ponto, tem 7 sinais de autoridade. Um deles é associação. Associação é quem você conhece, é como você é percebido ao lado de quem você está. Então, quando eu olhei todas as parcerias que você tinha, de certa forma já me passou confiança. Outro ponto, imagem. Quando a gente fala de imagem, não é só isso daqui. Imagem é desde como você cuida do seu Instagram, é o visual da pessoa. Então é uma somatória de pontos que a gente percebe a qualidade da pessoa no sentido de autoridade. Se você perguntar o que é autoridade, a maioria das pessoas não vão conseguir definir. Só que você sabe, alguém às vezes entra na sala, seu corpo faz isso na hora. Você fala, ela é a chefe, né? É uma coisa que você só sente, você não sabe explicar. Assim como carisma. Fizeram uma pesquisa perguntando para as pessoas o que é carisma. Todo mundo sabe o que é carisma, mas ninguém sabe explicar o que é carisma. É muito interessante. E quando a gente olha para você, você se comunica bem, você se porta bem. E por mais que você tenha falado, na internet ainda não sou, você é. Vocês que estão assistindo, vocês não têm noção da estrutura que tem aqui. Nós já demos palestras em vários lugares. Inclusive a gente citou pro Wendel Carvalho, na TV Gazeta, entre tantos lugares. A estrutura que tem aqui em volta, gente, vocês não têm noção das câmeras que tem aqui. Do profissionalismo. A câmera, eu cheguei ali e falei, vocês têm Blackmagic 6K, tipo, é uma câmera caríssima e tem várias aqui. Isso daqui, o que ela tá fazendo, não é qualquer coisa. Isso daqui não é de gente amadora. Isso daqui é nível do Flow. E ela tá fazendo. Então quando eu chego aqui e vejo isso daqui, já te colocou em outro lugar. Por mais que pareça que todo mundo tem podcast na internet, não tem, é uma pequena parcela. Por isso que a gente fala, por exemplo, o passo que você deu ontem da palestra. Por mais que pareça na internet, que tudo é exagerado na internet, parece que todo mundo é milionário, parece que todo mundo tem Porsche, parece que todo mundo tem casamento Porsche, feliz. só eles que têm, tá? E um casamento feliz também. 13 anos com uma única briga. Uma única. Esse é o melhor número que a gente tem. Só que quando a gente olha esse exagero que tem na internet, a gente volta para a vida real. A vida real é pouquíssimas pessoas têm podcast. Pouquíssimas pessoas têm coragem de subir num palco. E você sobe no palco, você se comunica bem, você tem um podcast com dezenas de episódios já. E você entrevistar dezenas de pessoas de diferentes ramos não é para qualquer pessoa. Se você olhar, o Flow faz isso. Que eles transitam de política, desenvolvimento pessoal, a heavy metal. E você tá fazendo isso muito bem. E isso daqui te coloca num lugar que poucas pessoas têm coragem. Por quê? Quando a gente olha alguém que tá se expondo, a gente entra num estado de admiração. Porque se a gente volta para a época das cavernas, você tinha poucas pessoas que comandavam os grupos. Eram as pessoas que iam na frente, que enfrentavam perigo. E quando a gente vê alguém em cima de um palco, pra gente é um estado de admiração pelo simples fato que eu gostaria de estar ali e eu não tenho coragem. Então tudo isso que você tá fazendo é uma espécie de empilhamento de autoridade. De ter 5, 7, 8 parcerias, dezenas de episódios gravados, de ter isso daqui acontecendo, é basicamente um senso de, uau, ela é gigante. E é Só exatamente, um pouquinho, claro. Karen. Produção, pode fazer esse corte, tá? Tá aprovado. Vai vir mais uma, produção. Oba! Quando a gente fala sobre a percepção, e que o Ale trouxe muito bem sobre essa questão de ser cumulativo, todos esses pontos que parecem ser pequenos fazem com que a pessoa te olhe com uma percepção de que você é realmente gigante, de que você é maior do que a gente acha que a gente é. E é esse o jogo da comunicação, que é uma manipulação. A palavra, ela tem uma conotação negativa porque nós interpretamos negativamente, mas manipular é exatamente isso. Uma massa você manipula. Exato, é pensar estrategicamente como eu estou manipulando, movendo os pontos e as imagens para eu passar a percepção, para eu projetar a personagem, o personagem que eu quero que a sociedade me conheça. Então, quando entramos no seu perfil, se tira a quantidade de seguidores ali, a que percepção... eu bati 18 hoje, respeita meus 18 mil. Mas a percepção é de que é muito maior. Por causa do profissionalismo e dos sinais que você está transmitindo. Então, o cérebro límbico,
que é o cérebro que pega o sensor, que pega a imaginação, que pega... ele é mais sensível. Então, esse cérebro, ele vai captar estes sinais. O racional vai olhar o número. Mas o que é mais rápido? O emocional é 5 vezes mais rápido que o racional. Então, ele primeiro vai sentir, primeiro ele vai perceber, ele vai bater o olho em questão de milésimos de segundo, ele vai calcular que você é uma pessoa profissional, que passa confiança, que é gigante, que tá aqui, que faz coisas que a pessoa não consegue fazer. E aí, depois de tudo isso, ela vai olhar seu número de seguidores e vai falar, nossa, mas ela só tem isso de seguidor? E aí é até positivo, porque parece que é incompatível, parece que é incoerente. Nossa, eu achei que ela tivesse muito mais. Porque a forma como você se porta e a forma como você se projeta gera esta percepção para as pessoas. Então, quando a gente chegou no seu perfil, que a gente começou a te seguir, que você ficou até surpresa, foi essa conversa que a gente teve. A gente falou, caramba, que perfil que passa profissionalismo. Olha, ela tem um podcast, ela tem consistência, que é outra coisa também que passa muita confiança, que é, eu não estou aqui para brincadeira. Você pode contar comigo, eu estou aqui todos os dias, faça chuva ou faça sol, eu estou fazendo. Então, consistência, profissionalismo, o cuidado com a estética, o cuidado com a imagem. Então, claramente é um perfil profissional. E só isso já foi motivo para, pô, que legal, vamos acompanhar. E você trouxe da questão do ser humano ser mais virtuoso. Um dos pontos para o ser humano ser mais virtuoso é ter consistência. Isso é sério. Todo santo dia ela tá na academia. Se você for de domingo, ela tá lá. Hoje eu tô brava que eu não fui. Sério? Deixa pra lá. Corta essa parte, ela quebrou minha argumentação. Mas... Não, vai lá. Volta! Só que, falando sério, quase todo dia ela tá na academia. Não, eu gravei um story hoje dizendo dia de gravação é feliz e só tem uma coisa no dia de gravação que eu não gosto. Que eu não consigo treinar. No dia de gravação você não consegue? Não consigo, porque eu começo cedinho. Maquiagem, cabelo. Só que olha que interessante, aí entra, você deve ir, o quê, 5 a 6 vezes por semana na academia? 6. E no domingo que eu não vou, eu corro. Consistência. O que o ser humano Disciplina. médio, se a gente for pensar num ser humano medíocre médio, o que o ser humano foge? Consistência. A gente não quer ler todo dia, a gente não quer seguir a dieta todo dia, a gente não quer acordar. Então, por isso que é irritante quando você entra no perfil do Joel J e 5h45 ele está na Ironberg, Alphaville, já com bíceps desse tamanho, e você com a boca cheia de bolinho de chuva. Você... Tá chovendo, provavelmente foi a conexão que a minha cabeça fez. Me deixa. Tô sendo julgado aqui pela equipe, não volto mais. Que referência aleatória. Eu gosto de ser imaginativo, me deixa. Só que você entra, Paulo Vieira, 3 dias de método CIS, ele vai pra academia, tá tendo reunião com as pessoas. Isso é irritante. Por que tem tanto hate? Né? Mais um coach quântico. Porque é o que sobra pro ser humano que não quer ir pra academia, estudar, que não quer rezar, que não quer fazer uma série de coisas. Então o que sobra é essa parte baixa nossa que sai, vem à tona e que a gente precisa tentar achar alguma coisa para diminuir o outro. Então o ato de você estar aqui sempre fazendo o seu podcast, de você estar na academia, de certa forma é mais um sinal de que eu posso comprar de você que eu sei que você vai entregar. É inconsciente. Por que muita gente compra de outras pessoas? Porque todos os dias as pessoas estão lá no perfil. Então você olha e fala, se eu comprar o curso dessa pessoa, ela vai me entregar. Olha que loucura como o nosso cérebro conta uma história. Não quer dizer uma coisa, não tem relação com a outra. Eu tá todo dia nos stories, não quer dizer que eu vou dar aula no curso, etc. Só que é essa conexão que nós fazemos. Então, parte, inclusive, ainda respondendo a sua pergunta, vem dessa consistência que você tem. Todos os dias você tá lá treinando, você tá fazendo cardio, você tá fazendo roteiro, você tá mostrando as marcas, e poucas pessoas têm essa consistência. Consistência hoje virou também uma arma de vendas. Você pode confiar que eu sou uma pessoa consistente. O ser humano adora novidade. Ao mesmo tempo, se muda demais, o que acontece? A gente ataca. Perde a confiança. Então, inclusive, quando a gente pensa em marketing, a gente precisa ter novidades, mas sempre com aquela história de comparar com alguma coisa, mostrar alguma coisa que a gente já tem conhecimento. Caso contrário, assusta. Por isso que a gente usa, como Netflix, minha plataforma é como Netflix, que eu tô sempre dando um tipo de comparativo pra pessoa. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que me Ou você tá me julgando ainda do bolinho de chuva? Eu ia falar da questão, isso é o efeito halo, né? Halo, na verdade. É que também é a conexão que as pessoas fazem e que muita gente não entende
sobre a questão da imagem na internet, o quanto é importante. Imagem visual, Imagem visual, imagem Uhum. estética. Ao mesmo tempo que muita gente acha que isso é... Não, Futilidade? Futilidade, muito Uhum. obrigada, me fugiu a palavra. Acha que é fútil, que as pessoas precisam me aceitar como eu sou, e eu já fui uma dessas pessoas que acreditava que as pessoas tinham que confiar em mim pela minha inteligência, e não pela minha beleza. Então eu comecei um processo que eu chamo de enfeiezamento. Olha. Eu comecei a me enfeiar. Uhum. Então eu não me arrumava, eu não penteava o cabelo pra ficar com escova, e eu não passava maquiagem, porque tinha que ser pela minha capacidade. Entendi. Só que isso gera o efeito contrário. Porque inconscientemente, uma pessoa que transmite uma imagem de desleixo não passa a confiança de que você vai cuidar de mim, que você vai cuidar da minha marca. Uhum. Não, é inconsciente, mas é muito rápido. São percepções. De novo, isso acontece em questão de segundos. O cérebro faz cálculos que a gente não consegue, o cérebro racional não consegue acompanhar. É primeiro no inconsciente para depois trazer para a consciência. Só que quando vem para a consciência, já vem com uma história muito bem contada. Que até você desassociar, você já perdeu para o concorrente. Esses dias eu fiz uma publicação falando exatamente o seguinte. Uma nutricionista ou uma personal trainer, ela tem obrigação de ser magra? Eu acho que tem. Se a gente for falar tecnicamente, profissão, ela não é obrigada, certo? Ela não é por lei, você tem que ser magra. Mas o nosso cérebro não consegue não associar, é incoerente. O nosso cérebro, ele não consegue ser incoerente. Automático. É automático. É tanto que se a gente entra numa camada de psicologia e uma camada de autoimagem, você é aquilo que você pensa, porque você não consegue agir incoerente com o seu pensamento. Então, se você fala que você é inútil, você vai ser inútil. A mesma coisa quando a gente vê alguém. Então, se eu vejo uma personal trainer, na minha cabeça, a pessoa tá no shape. E aí, se eu vejo uma personal que ela é obesa, eu não consigo associar que ela é boa. E eu sei que parece injusto, que é onde muitas pessoas entram, mas é injusto, que mundo superficial. É assim que o cérebro funciona. E na era que nós vivemos é a era imagética. De novo, a imagem, a linguagem da imagem, ela é processada mais rápido do que a linguagem lida, da leitura, da escuta. Ela é muito mais rápida. E contra a imagem, não tem como você argumentar. O seu cérebro bate o olho, ele interpreta. Então, quando entende isso, entende o porquê que existe essa preocupação e essa que é uma prioridade com a estética, com a ordem, com a organização, com a beleza. E, por favor, gente, vamos ser maduros. Ninguém tá falando beleza no sentido de precisa ser beleza de belo de passarela. Nós estamos falando sobre o belo. Nós estamos falando sobre você estar harmônico, perfeito. Ordem, sobre harmonia. a ordem. O cérebro humano busca por ordem. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo extremamente caótico. Só tem caos lá fora. É tudo muito bagunçado, é tudo muito confuso, é muita informação. Então, cada vez mais o ser humano está buscando por quem transmite ordem, organização, consistência, porque isso é o que traz esse lugar de a curadoria, eu posso confiar, eu sei que aqui eu estou seguro. Um ser humano, quando está em estado de ameaça, ele não pensa, ele só está num estado de sobrevivência, de luta, de fuga ou de paralisia, né? Então, ou ele congela, ou ele foge. Por isso que ninguém age, ninguém consegue fazer as coisas que tem que fazer, porque tá todo mundo se sentindo inseguro, perdido. E aí vem uma pessoa que é o líder e que fala, é por aqui, eu fiz assim, olha como eu sou, olha como eu tenho consistência, olha como eu estou em ordem, olha como eu cuido de mim, olha como eu cuido da minha casa, olha os resultados que eu tenho na minha vida. É óbvio que a pessoa vai olhar para essa pessoa e vai falar, eu quero isso para mim também. E isso é interessante, porque se você olhar, é sempre um certo estereótipo do sucesso. Quando a pessoa começa a fazer sucesso financeiro, geralmente ela começa a se aproximar de Deus, ela começa a cuidar mais do corpo, ela começa a cuidar mais da família. Se você olhar, é um certo clichê, só que é um clichê que sempre funcionou. Então, você geralmente eu já comecei a me aproximar de Deus há bastante tempo, eu já comecei a cuidar do meu corpo há bastante tempo, eu já comecei a cuidar da minha família há bastante tempo, mas eu não cheguei na minha Porsche ainda. E eu tô usando a Porsche, gente, porque... Porque vocês recém compraram, né, uma Porsche e estão falando sobre isso, é linda, a gente vê lá na academia. Mas, assim, brincadeiras à parte... Vamos saber que os jornais chegaram. Não, mas ó, tem uma coisa muito interessante. Isso não pode chegar no pessoal da Hype. O nosso carro... Você já viu onde ele fica estacionado? Ali nas vagas... Na vaga logo de frente que entra. É colocado de propósito. O nosso carro está todo dia lá.
A gente perguntou, então, por curiosidade, é proposital? Porque a gente cumprimenta primeiro, a gente é extremamente educado com toda a equipe, e aí eles gostam da gente, só que se você olhar restaurante, qual carro tá na frente geralmente quando é um restaurante melhor? É um carro geralmente Eu melhor. nunca reparei isso. Mas assim, quando eu vou falar pra vocês, quando eu chego no estacionamento e eu vejo que tem mais opções de vagas, assim, tem, sei lá, não tá tão cheio o estacionamento, tem 10 vagas. Eu escolho o melhor carro pra parar do lado. Eu falei, eu quero parar aqui do lado, né? Vai Sim, que energia. Claro. Energia Mas é mesmo. É inconsciente, mas é verdade. É de novo, por que o ser humano quer estar perto de pessoas? mais o ser humano, bonitas, magras, nós buscamos fortes. sempre por mais. Ninguém que busca por menos. Ninguém sai de casa falando, nossa, hoje eu vou conversar perder com alguém. dinheiro, que vontade Quero de perder perder. dinheiro, quero engordar, quero conversar com alguém que é pior do que eu. Não. A gente quer mais. Quem tem mais conhecimento, quem tem um relacionamento melhor do que o meu, quem tem um corpo melhor do que o meu. A gente quer mais saúde, mais beleza, mais felicidade. Então, quando você vê algo que é bonito, que é algo que você deseja, você quer estar perto. Mas deixa eu te falar uma Claro. coisa, porque a gente já tá chegando no finalzinho do episódio. E o Tem roteiro... um timer ali, eu tô E o vendo. roteiro tá zero. Não, roteiro. Eu vou fazer a pergunta do início. Volta, produção. E nem é meme, eu vou fazer mesmo, tá? Mas sabe por que que é? Isso que você falou, a pessoa vai enriquecendo, começa a se aproximar de Deus, treinar, blá, blá, blá. Família, sim. Deixa eu te falar uma coisa. Será que não é o contrário? Sabe por quê? Disciplina. Uhum. Ó, eu sempre tive meus momentos de oração, né? Uhum. Só que esse ano eu falei assim, esse ano as minhas orações vão ser pela manhã. Eu vou acordar Tá. 5 horas da manhã para orar. A gente tá hoje é que dia? 8? Por aí, 8 de maio, tá? A gravação deste episódio, 8 de maio. Não teve nenhum dia que eu não acordei. Não teve. Com sono, sem sono, tendo dormido tarde, não tendo dormido tarde. Aí, na verdade, piorou. Porque ao invés das 5, eu fui para as 4:30. Então, às 4:30 eu me propus, eu fiz. Será que não tem a ver com isso? Porque quem chega lá, na verdade, se Sim. propõe e faz. Sim, é exatamente, tem uma correlação direta entre a disciplina e o resultado. Só que ela, acima de tudo, ela começa a perceber que ela pode alcançar o que ela quiser. Uhum. Porque a base, eu concordo, 100% é a disciplina. Quando a gente não tem disciplina, você percebe que a gente vai desistindo? Não, esse ano eu vou fazer uma empresa de 1 milhão. Ixi, tá difícil. Não, esse ano eu vou meter o shape. Ih, velho, dane-se. Tipo, a gente vai, é o contrário. São assim, se você olhar, são os opostos. Eu vou fazendo mais, a pessoa tem mais energia, a pessoa tem mais disciplina, ou menos dinheiro, o corpo. Se você olhar, é praticamente o oposto. E pegando esse gancho que você trouxe, eu sei que a gente já tá chegando perto Aham. do fim, mas de um jeito ou de outro, esse caminho leva para o caminho que é o que eu acredito que o ser humano veio para a Terra, que é o caminho da santidade. Santidade é você, como um ser humano, se tornar cada vez melhor, mais evoluído. Né? Não estou falando de religião, estou falando sobre evolução como pessoa. Isso você pode ver em filosofia, Aristóteles falava sobre isso, Santo Agostinho falava sobre isso, budismo fala sobre você evoluir como um ser humano, então estamos aqui para evoluir. A disciplina é a construção da virtude do ser humano. Só tem disciplina quem se propõe a fazer o que precisa ser feito, independente se está com sono, se está cansado, se tem vontade, se gosta, se não gosta. Então, não tem outro caminho. Se a pessoa tem a disciplina, que é o acordo com ela mesma, inclusive, de cumprir aquilo, se nós formos na camada espiritual, isso é uma aproximação de Deus. E aí, quando ele fala o contrário, né, que depois que quando a pessoa enriqueceu e ela se aproxima de Deus, é que chega um momento também que ele já saiu da camada da sobrevivência. E existe espaço para ele cuidar de algo a mais. Porque senão também a pessoa percebe que, tá, e aí? E aí vem a disciplina espiritual. Né? Então ele teve que ter uma certa disciplina para chegar naquele lugar. Mas sim, a disciplina é como se fosse o cerne para o ser humano se tornar melhor e para o ser humano fazer aquilo que ele precisa fazer para alcançar o que ele gostaria de ter. Porque se você for ver o padrão, pessoas que não têm o sucesso, pessoas que não alcançam, são as pessoas que não fazem. A vida dela é caótica. A vida é caótica, a cabeça é caótica, a casa é caótica, porque o externo é um reflexo do interno. Então, se ela está uma bagunça por dentro, como a vida dela vai ser organizada e vai ter os resultados que ela quer? Não tem como, não tem como. Matematicamente falando, é quase que impossível. E pra fechar, que aí imagino que você já vai encerrar,
Pra gente amarrar isso, se você olhar as pessoas que nós admiramos, as pessoas que nós queremos estar próximas, são essas que têm bons valores, que estão tendo sucesso, que nós invejamos positivamente, que nós admiramos, quero trocar a palavra, e que tem um pouco do que me falta. Então, quando a gente olha para tudo que a gente construiu, de quem que eu compraria a IA, é de alguém que eu admiro, é de alguém que eu queria me aproximar um pouco. E para mim, as pessoas que vão continuar à frente de negócios, pessoas que vão continuar sendo desejadas nos próximos 10, 20, 30 anos, são aquelas pessoas que conseguirem transcender principalmente esses nossos desejos mundanos e se comunicar melhor, construir algo de valor para o outro, aprender a falar melhor, passar valores para as pessoas que estão perdidas. Se você olhar os números, hoje as pessoas acreditam menos em Deus. As pessoas têm menos religião hoje, então elas estão perdidas. Elas não conseguem mais confiar no governo. A gente não tem mais o senso de comunidade, porque se eu não vou pra igreja, eu nem tenho um senso de comunidade. A gente mora em apartamentos que a gente nem sabe quem é mais o vizinho. As famílias estão menores. Então a gente tá passando por uma fase que a gente tá cada vez mais inseguro, mais perdido, que eu tenho que ficar descobrindo como funciona o mundo a cada momento. Então o nosso papel, o seu, o meu, dela, de todo mundo aqui, é nos tornarmos autoridades, líderes, pessoas desejadas, que nos tornamos melhores para conseguir fazer a vida do outro melhor. Porque se eu não fizer, o outro vai fazer, e eu não sei o que ele pode fazer. Então, eu só tenho controle sobre a minha vida, sobre a minha disciplina, sobre os meus valores, e o meu papel é me tornar um ser humano melhor, estando aqui, por exemplo, numa sexta-feira que eu poderia estar fazendo outra coisa, para, de certa forma, se eu puder fazer a vida do outro um pouco melhor, esse é meu papel. Maravilhosos. Muito obrigada por terem vindo. Não, mas eu tô curioso, não tinha uma pergunta final? A pergunta eu vou marcar com eles uma nova para perguntar qual foi a vírgula na vida de vocês. Ó, só para dizer para vocês que o vírgula, ele tem uma pegada que é o seguinte: a vida é feita de vírgulas. Então vocês chegaram aqui hoje, e a Karen já me falou um pouquinho de como que foi, porque houve uma vírgula na vida de vocês, né? E a pergunta inicial de todos os episódios é: tudo. Qual é a vírgula que te fizeram chegar até aqui, nesse ponto? Mas isso aí vai ficar para outro episódio. Voltaremos. Foi o convite, tá. Desligando ó, já tá as câmeras, eu vou saber. Perfeito. Gente, muito obrigada. Deixa os contatos de vocês, por favor. Por enquanto, se quiser falar, só. é os formagens. Os formagens. Um G só. Com um G só. É um italiano fake, eu brinco, porque formagem é queijo, em italiano são 2 Gs, mas o nosso é um só, então... O lado bom não tem como confundir, somos nós. Os formagens em qualquer lugar, qualquer rede social, no Google, no YouTube, vão encontrar os dois. Os formagens. Obrigado. E esse episódio foi o episódio que ficou com reticências, viu? Porque ele vai ter que ter mais. Adoro. Que bom, fico feliz. Se você ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no TikTok com os nossos cortes diários e também no YouTube e no Spotify com os episódios semanais. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.